Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma gravação do nosso Age Conecta. E claro, antes de começar o nosso episódio, nós não podemos deixar de fora e deixar de falar sobre os nossos patrocinadores, né, Mila? Exatamente. Então, primeiro a gente vai começar com a Bela Babi, que é uma loja de roupas femininas aqui em Balneário Camboriú, que sempre nos veste lindamente para todos os nossos compromissos e eventos. O arroba da Bela Babi é @Bela com 2 L's, Babi. E onde fica a Bela Babi? Na Avenida Brasil, esquina com a 2400. Excelente. Se tu não sabe onde fica a loja ainda, chama eles no Instagram. Exatamente. Nosso próximo apoiador é a Quero Café, que é mais do que uma cafeteria, é um restaurante onde você vai ter experiência de diversos pratos. Você pode ir para lá para trabalhar, almoçar, fazer reunião. E ainda curtir um happy hour, né? Ainda curtir um happy hour. Eles têm um cardápio incrível, inclusive cardápio fit. Eu só pensando no shopping dobro e tu sempre passando na parte fit. Ainda bem que a gente se completa. E dando sequência ao nosso próximo apoiador, a gente não pode deixar de falar da Mood Coworking Self Storage. A Mood é a sede da AGE. Hoje nós estamos localizadas lá, inclusive o nosso podcast é lá. Ou seja, você vai lá trabalhar, você pode gravar um podcast, faz um network empresarial e ainda pode guardar as suas coisas. Que vantagem que tem lá, ir pra lá, né? Muito. Você que trabalha home office, sai um pouquinho de casa, vai pro cowork e faça novas conexões. E para finalizar, o nosso quarto apoiador é a You Express, que é um salão de beleza, onde faz nossos cabelos, maquiagem, nossas unhas. Então, se você, como nós, vive na correria, você pode ir lá, sair lindamente, sem precisar agendar horário. Então, eles têm um atendimento express. O arroba deles é @You Salão Express. Vocês podem encontrar eles no Instagram e fica localizado na rua 1500 aqui em Balneário Camboriú. Vai lá rapidinho, enquanto uma faz o cabelo, outra faz o pé, outra faz a mão, tu tá ali, ó, aquela vida de empresária maravilhosa, e ainda sai diva pra vir o quê? Os eventos da AGE, pra poder estar junto da gente, né, no mundo empresarial. Afinal de contas, ninguém quer aquela empresária com a unha descascada, né, gente? Então, vem com a gente, confira, acompanhe o nosso episódio, né? Vamos lá para mais um episódio para conhecer os nossos entrevistados do dia. Só gente incrível, vem com a gente! Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do AGE Conecta. Aqui quem fala é Paola Araújo, sou presidente da AGE. E eu sou Mila Figueiredo, vice-presidente da AGE. É um prazer estar aqui em mais um episódio. Exatamente. E hoje nós temos uma convidada que é muito especial. Por quê? Não que os outros não sejam, né, gente? Só um pouquinho. Se os outros estão nos assistindo. Sempre todos já vão achar, não, por que ela é e eu não sou? Por quê? Porque ela é uma associada nova e ela chega na AGE já para ganhar um prêmio, tu acredita? Olha só. Já chegou chegando. Uma empresária, empreendedora que já veio com grande destaque, né? Exatamente. Seja muito bem-vinda, Alessandra Campo. Uma salva de palmas. Obrigada. Eu sou a Alessandra Campo, sou natural de Porto Alegre. Tenho 2 escritórios aqui situados em Balneário Camboriú. Estou muito feliz com o convite, agradeço muito. E estou aqui para conhecer pessoas novas e também empresários. Então, nesse programa a gente busca conhecer melhor os nossos associados, né, e os empresários da região. A gente já sabe que tu é advogada, Sim. né? Então, conta pra nós qual é a área que tu atua e por que tu resolveu escolher essa área. Bom, a minha família inteira ela trabalha com regularização imobiliária, né? Então, desde pequena a gente tinha essa vivência com terras, imóveis. E quando eu iniciei na faculdade de Direito, já também tive vivências com colegas, né, da área imobiliária. Meu pai é bem conhecido na parte em Porto Alegre. Quando eu vim para Camboriú, também foi para iniciar já advogando nessa parte de direito imobiliário. Sim. Né? Teu pai, ele também era advogado? Não, eu sempre trabalhei como corretor de imóveis. Sempre com meio de contratos. Lá em Porto Alegre, a Zona Sul é bem... depende muito de regularização. Hoje a maioria dos imóveis depende de regularização imobiliária também. Então ele sempre trabalhou com compra, venda e regularização. Então tu já tinha prática mesmo antes de fazer a faculdade de Direito?
já na parte de imobiliária, assim, sempre foi de imobiliário. Desde o primeiro semestre fiz alguns estágios, mas nunca fugindo da área imobiliária. Ah, legal. E hoje muitos proprietários têm problemas para regularizar, né, os imóveis, né? O que você acha que eles podem fazer para evitar todo esse processo, né, para que eles consigam regularizar melhor? Aparecem muitos clientes no escritório, né? O que eles chegam? Sempre chegam com problema, né? Eles não sabem. Como advogada, nunca recebi um cliente que veio me contar uma coisa boa. Geralmente eles chegam e falam assim, comprei meu imóvel, ele está todo certinho, a documentação está ok, mas o proprietário ele não quer passar a documentação, ou eu comprei pela imobiliária e não consigo contato mais com eles, a gente vai olhar a documentação que tem, às vezes é um simples contrato, às vezes o imóvel nem está no nome do vendedor. Por isso que uma diligência imobiliária prévia é muito importante para evitar esses riscos, né? De modo geral, mas geralmente quando chega o cliente lá já é com um problema instalado. Eu gosto muito de trabalhar com direito preventivo, né? E acredito que muitas pessoas são leigas nesse sentido e acabam, ainda mais aqui em Balneário, né? A gente escuta muito isso que acontece, de acabar se metendo em venda furada, né? De imóveis que a pessoa vende que não é dela, uma matrícula que é falsificada. Não, o que acontece muito, os empreendimentos em si, né, tem prédios inteiros irregulares, onde já chegou clientes lá que, olha, eu estou com o meu contrato, tá aqui o registro de incorporação, que geralmente é obrigatório ter o registro de incorporação para poder fazer a venda, começar a venda das unidades, ou uma matrícula, e aquele número não existir. Então acontece muito, Meu Deus. Acontece muito desde que tem que fazer toda uma investigação, desde o princípio. O que a gente orienta na compra e venda? Primeira coisa, sempre fazer uma boa investigação do imóvel e do vendedor. Eu acho que o primeiro passo é contratar um advogado, né? Porque a pessoa ela não vai conseguir fazer uma pesquisa assim como uma profissional especializada como tu. Exatamente. Eu sempre oriento, vai fazer uma compra e venda, faz uma due diligência, uma investigação prévia, junto com um advogado especialista em direito imobiliário, porque faz a diferença, né? Não é, já peguei outros clientes que foram advogados de outras especialidades que não fizeram a orientação como deveria ser. E acabaram comprando um imóvel que muitas vezes está em nome de terceiros ou até sendo executados. Meu Deus. Acontece muito. É complicado. Tá, mas e quando a pessoa te procura, nesses casos, tem tem solução ou tem casos que já chegou assim e eu tava perdido? Conta pra nós de um exemplo assim de um caso que você teve, um case. Acontece, por exemplo, de um empreendimento inteiro, né? De ter que fazer a única saída seria um capião coletivo, por exemplo. De um prédio inteiro ser construído sem alvará de construção, sem autorização, sem nenhum tipo de registro. E os imóveis em si, eu não consegui pedir água, não consegui pedir luz, e o único meio mesmo seria através do capião. Gente, as pessoas se metem numa furada sem saber, né? Sim. Alessandra, a venda e compra de imóveis, ela tá muito grande, né? Quais são os riscos, né, que essa pessoa que vai comprar, ela pode cair em armadilhas? O que você pode falar aqui para os nossos telespectadores, né? Quais são os riscos que eles podem estar tentando evitar na compra de um imóvel? Tem alguns documentos simples, né, que o próprio proprietário consegue retirar. O que acontece muito? Geralmente se direciona à imobiliária. Muitas vezes o corretor ele tem uma limitação, né, no conhecimento, ele quer fechar a venda. Então, ele não faz a busca na documentação do imóvel como deve fazer. Então, o ideal realmente é contratar um advogado especialista em direito imobiliário, fazer uma pesquisa prévia do imóvel, verificar se aquele imóvel não está gravado com alguma penhora, se aquele imóvel... realmente, essa diligência que o advogado faz é realmente essa investigação do imóvel do proprietário. Por quê? Porque tem proprietários, às vezes, por exemplo, que está respondendo uma execução. E depois da execução, tenta fazer a venda do imóvel, já dá fraude à execução. Então, quem está comprando já não consegue embargar essa compra e venda. Já fica nulo esse negócio. O que seria execução? A execução seria a execução de dívidas de credores, por exemplo. Por exemplo, eu tenho uma dívida com credor. Não, dá um exemplo do terceiro. A gente não pode cocriar isso nem brincando. Não, digamos, cancelado. Tenho uma dívida com credor e vou lá e eu quero vender os meus imóveis. E enquanto não tem nenhum tipo de gravame na matrícula. Gravame, o que é? Tem um processo de execução de uma dívida. Esse processo de execução dessa dívida, o juiz, foi ajuizado. Enquanto ele não foi citado, não foi comunicado daquela dívida, ele começa a tentar se desfazer dos bens.
porque ainda não pra tem... justiça não vir e Exatamente, pegar. porque ainda não está gravado no documento, na matrícula desse imóvel, essa dívida. Então, o que acontece? Ele começa a se desfazer. O terceiro de boa-fé, por mais que seja terceiro de boa-fé, se ele comprou um imóvel onde teve uma execução em andamento e teve a situação do credor, do devedor, tá? Ele não consegue embargar. O embargo de terceiro, ele é indeferido, por exemplo. O que seria? Acho que as pessoas, o que acontece muito com o comprador, ele tem muita dificuldade em identificar os documentos. Por exemplo, ninguém sabe o que seria uma matrícula de fato, a diferença da matrícula para uma escritura de um imóvel ou um contrato. O que seria a matrícula de um imóvel? Seria a certidão de nascimento praticamente do imóvel que está no registro de imóveis. Né? E tudo que está nesta matrícula, nessa certidão, é o que está público, notório, e é o que, por exemplo, é o proprietário de direito, é o que está lá. Então, você tem uma escritura que não foi registrada, você tem um contrato que não foi averbado, exatamente. Que acontece muito também, né? As execuções que tem sobre aquele proprietário registral não alcançam, então o terceiro fica por trás, ele acaba não podendo ser prejudicado porque não está pública essa compra e venda. Lá no condomínio nosso, lá em Capão da Canoa, né, dos meus pais, a minha mãe é a síndica, né, e aí ela fica em cima, assim, das pessoas que estão devendo. E aí tem um médico, que eu não vou falar o nome, mas bem que eu gostaria, porque médico tem dinheiro, né, que não paga nunca tal do condomínio, guria. E aí, só que na verdade ele fez um contrato de gaveta. E aí eles entraram com o processo condomínio contra o dono que tá na escritura, guria, que nem sabia que o cara não tava pagando. Resumindo, Sim. Foi um rolo, pediram bloqueio dos bens do que está na escritura. Sim. E daí ele foi lá, claro, juntou advogado, mostrou o contrato de compra e venda. Mas até achar o dito cujo... E assim, eu tô com um caso agora que teve um imóvel que ele foi a leilão por cotas de condomínio, justamente porque tinha um contrato de compra e venda, mas não foi público, mas a dívida de condomínio ela acompanha o bem. Então, por mais que o titular do registro não esteja, da matrícula não esteja devendo, digo assim, não esteja, já tenha vendido esse imóvel, quem está no contrato, na posse desse imóvel, segue com ele. Exatamente. E eles perderam o imóvel para leilão justamente por causa de dívida de condomínio. Jesus amado. Essas dicas que tu tá dando aqui, muita gente... Até assim, gente que não tá vendendo e comprando bem, mas é bom todo mundo saber, né? Tem coisas que são básicas que todo mundo tem que saber. Sim. Então, essas dicas tu dá nas tuas redes sociais também, não? Tu tem a habilidade de dar aquelas diquinhas rápidas? Sim, sempre. Tanto nos stories quanto até na parte de reels. Eu sempre abro alguma caixinha, porque geralmente é casos do dia a dia, né? Sim. Sempre chega uma pergunta, eu comprei um imóvel e não consigo mais achar o proprietário, ou comprei um imóvel, o que eu preciso fazer para me garantir ou verificar? O importante, qual que é a dica que eu dou sempre, né? Sempre solicitar, vou fazer por via de imobiliária, solicitar uma matrícula atualizada, mas não a simplificada que eles tiram, a de inteiro e teor ou anunciações, exatamente. Para realmente verificar quem é o titular registral, quem é o proprietário de fato daquele, de direito daquele imóvel. Né? Inclusive do dono. Exatamente. E se a pessoa vai comprar na planta, qual dica que você dá? A dica que eu dou... A planta é diferente, né? Sim, o principal que tem para compra e venda de imóveis na planta é verificar se já está feito o registro de incorporação. Porque antes desse registro não pode ser realizado nenhum tipo de venda do empreendimento. Né? Tanto que o que mais acontece aqui em Balneário justamente é as vendas por contratos e às vezes com informações que não... de número de registro que não existe. Já tenho clientes que chegaram com um contrato, com o número de registro de corporação, comprei na planta, e a gente pesquisar junto ao registro de imóveis, que é onde a gente deve pesquisar. Inexistente, não existir, né? Às vezes começa toda uma investigação, daí vai junto à prefeitura verificar se tem alguma questão ambiental, também não tem nenhum tipo de protocolo, a maioria. Então, nesses casos, não tem alvará. Acontece muito o quê? Ou a prefeitura dá um prazo para regularizar o empreendimento, ou às vezes requer a demolição do empreendimento, ou às vezes os proprietários eles se juntam para fazer um uso capião coletivo, que é a única saída. Aconteceu isso, não foi em Blumenau, né? Destruíram o prédio inteiro. Também. Na beira do rio lá, no rio Blumenau. Loteamento acontece muito também. E o prédio era tribunito, tá? Tribunito, botaram abaixo o prédio porque eles não pegaram um negócio ambiental.
a licença. E aí eles ficaram nessa guerra, porque já tinham vendido todos os apartamentos, já tava a galera morando. E tiveram todo mundo sair. Olha o risco que a gente corre quando a gente não é... E não tinha possibilidade de reverter. Não tinha, o Ministério E Público eu tinha muito essa vivência lá em Porto Alegre. Porque lá em Porto Alegre, acho que 80% da cidade antigamente era sítios que foram fracionados por conta de gaveta. Na Barra Sul, na Zona Sul, né? Isso, muito. E daí hoje, a maioria desses imóveis a gente estamos regularizando. Tanto que tem outro escritório também lá em Porto Alegre. Então lá a gente trabalha também só com regularização imobiliária. O nosso, que é também especializado em direito imobiliário aqui na Rua 3000, do lado tem um prédio que inteiro ele estava irregular. Então, os moradores tiveram que se juntar todos para fazermos o campeão coletivo, porque realmente foi levantado o empreendimento, não tinha nenhum tipo de alvará de obra e a matrícula, o registro daquele bem ainda estava no primeiro proprietário do terreno. Meu Deus! Sim. E às vezes não consegue pedir luz, não consegue pedir água, não consegue pedir... Não consegue, né? Nossa Senhora! E aí tá em andamento ainda esse processo. Isso, exatamente. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta, porque as pessoas estão nos assistindo, nem todo mundo mora em Balneário, né? Sim. Então tem gente que mora em Itajaí, Itapema, Brusque, daqui a pouco tem alguém no Rio de Janeiro, São Paulo. Barra Velha também tem muito. Porque a gente corre o mundo, né? Exato. Quem menos corre voa. E a informação também. Então, se a pessoa estiver lá em São Paulo agora, estiver nos assistindo, tiver precisar do teu atendimento. O teu atendimento, ele é somente presencial, tu atende online? Vocês têm a disposição de atender em outros estados? Como é que funciona? Atendemos presencial em Porto Alegre e aqui em Balneário, só que principalmente é online. 90% dos meus clientes o atendimento é online. Então é sem fronteiras. Sem fronteiras. Todo mundo pode te contratar. Exatamente. Tá, e a gente falou sobre as tuas informações que tu dá nas redes sociais, mas a gente não contou qual é as redes sociais que tu tem. Qual que é o teu Instagram? Eu tenho, você tem quais redes? Tenho da minha marca pessoal, né, que é Alessandra Campo _ e o do meu escritório, que é A Campo Advocacia. Legal. Seria. E você hoje tá só no Instagram, tá em outras redes também? Só no Instagram. Instagram. Maravilha. E conta pra nós, o que você mais... Você contou aí que já veio antes de começar a exercer, né, a área do direito imobiliário, você já estava envolvida nisso, né? E o que mais te chama a atenção? Porque além de ter um envolvimento familiar, né, o que te fez assim, o que faz o teu coração pulsar todos os dias para trabalhar nessa área? É que com imóveis a gente está lidando com o sonho das pessoas, né? Então é muito gratificante quando a gente, não só o problema, mas quando a gente consegue alinhar e auxiliar para que eles cheguem até o sonho deles, consigam adquirir o sonho deles, que é da casa própria ou da regularização do imóvel deles, né? Dessa forma, dos meus clientes no modo geral. E eles viram meio que da família, né? Eu nunca advogo só para um, acaba sendo para a família inteira. Todo mundo tem o sonho da casa própria, né? E poder tirar isso do papel, ainda mais... E é muito triste, porque às vezes chegam desesperados no escritório. Olha, eu tinha tudo, eu comprei esse imóvel e agora eu estou sendo despejado, ou estou tendo que entregar, ou tendo que perder por uma... O sonho vira um pesadelo. Exatamente. É muito triste, né? Exatamente. Não, mas a gente não vai deixar isso acontecer, por isso que a gente trouxe a Alessandra aqui, né, gente? Conscientizar, né, o nosso público que antes de vocês fazerem uma compra, seja na planta ou já o imóvel construído, fala com a Alessandra, procura profissional, né, para ver se realmente qual é a situação, porque às vezes você vê um empreendimento num valor muito atrativo, com uma condição de pagamento, às vezes também, né, nossa, cabe no meu bolso e tal, mas tem que ver essa parte legal, né? Não é só a questão do valor, não é só o dinheiro, porque senão a realização de um sonho pode se tornar um pesadelo, né? Exatamente. Eu tenho uma segunda atuação que eu gosto muito também, que é na parte de direito administrativo. A minha segunda unidade, que fica na Rua Inglaterra, é especialmente em direito administrativo e criminal, com parcerias. Lá a gente atende todas as partes de produtos controlados e também a parte criminal. Legal. É bem interessante. Como que seria essa parte de administração? Eu acho que eu não contei, mas eu fui militar do Exército 5 anos. Então, nessa vivência, eu trabalhei 5 anos no jurídico dos produtos controlados e com processos administrativos. Então, essa segunda unidade, ela é voltada somente para essa área. Nossa, quando eu comecei a advogar no direito militar, né? Nossa, eu sofria muito.
E aí eu fiz a minha Eu tenho um pezinho lá, eu adoro direito público e administrativo. Eu fiz a especialização do direito militar. Mas depois fiz. Mas depois eu desisti, porque... Não foi onde você se encontrou. Não me encontrei. Mas pode, não. Eu adoro a parte de direito público e administrativo. Não, eu gosto bastante. também, mas trabalhar com militar não... Não, é complicado. Não, eu chegava lá bem Barbie, bem tudo, né, no exército. Mas a seção que eu trabalhava era de produtos controlados, então eu trabalhava específico com empresas e civis, geralmente com clubes de tiro, com caçador, atirador, com esse tipo de registrado. Então era fiscalização e processos. Clube de tiro. Militar. Olha só. Eu que não quero bronca com ela. Não. Advogada, caçadora, militar. Socorro, Deus. Se a gente não pode com ela, junte-se a ela, né? Que seja nossa melhor amiga. Maravilhosa. Gaúcha, né? Não podia ser diferente. A gente aqui te fez várias perguntas sobre você, CNPJ, né? Sobre a sua empresa, com que você trabalha. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta de CPF para CPF. Quem é a Alessandra? Quem é você quando você não está na sua empresa? Porque a gente sabe muito bem como é que as contratações são feitas, né? Sim. Quando a gente escolhe um advogado, quando a gente escolhe qualquer contratação de serviço, a gente compra normalmente, porque a gente se identifica com a pessoa no qual a gente está comprando. Sim. Então, eu gostaria de... Fala um pouquinho quem é você, assim, o que você gosta. Eu sou 100% minha família, apaixonada pela minha família, pelo meu marido, por bons momentos. Né? A gente gosta muito a parte de viagens. Eu sou muito determinada. Amo o meu trabalho também. Eu acho que a Alessandra é alguém que está indo atrás dos seus sonhos. E tu está no lugar certo, porque Balneário Camboriú é o lugar. Para quem tem garra e sede, isso aqui ele só faz decolar o teu negócio. A gente pode dizer isso, afirmar, porque a quantidade de empreendedores que a gente conheceu desde que a gente abriu a associação e onde eles estavam e onde eles estão, as pessoas que se dedicam. Porque não se dedica, você está expulsa, né? A gente já sabe disso. Mas é uma cidade com muitas oportunidades, né? Muitas oportunidades. Isso tudo ainda é bem novo, né? Porque geralmente a gente chega no escritório, trabalha e eu tô sempre na rua fazendo as diligências também, que amo ir nos imóveis. Então ainda é novo, né? Mas estou bem feliz. E por que tu escolheu Balneário Camboriú para te morar e para te abrir os seus escritórios? Eu e meu marido, a gente veio num Réveillon em 2016. A gente falou, nossa, aqui é tudo muito perto, né? A gente consegue trabalhar tranquilamente de Florianópolis a Itajaí, presencial, né? E, na verdade, meu sonho sempre foi advogar, então eu nunca me imaginei não sendo advogada. Nunca nem pensei também em ser associada de maneira nenhuma, sempre quis trabalhar para mim. Eu também. Né? Então, e a gente empreendedora é um leão por dia indo atrás de tudo, né? Eu prefiro mandar em mim mesma. Exatamente. Então eu sempre fui assim. Então eu sempre pensei tanto na família como nos negócios e na qualidade de vida, né? E foi pensar, não, para mim qualidade de vida é conseguir trabalhar perto de onde eu moro e ao mesmo tempo ter tanto que lazer com segurança. Que nem hoje eu moro na cidade de Camboriú e para mim, para criar filho lá é maravilhoso comparado a Porto Alegre. Sim. Né? Você consegue sair à noite tranquilamente, ao mesmo tempo tem um movimento, que eu gosto do movimento da noite de Balneário, então eu acho que juntou, né, a calmaria de Camboriú com a de Balneário. É maravilhoso, realmente. E as oportunidades também, né? A gente sempre pergunta para os nossos convidados, né, o que você falaria para a Alessandra aos 17, 18 anos, né? Quando estava ali pensando o que ia fazer, qual profissão, né? O que você falaria para você mesmo se você estivesse frente a frente? Qual dica tu poderia dar? Tu fecha os olhos e imagina que eu sou tu novinha. O que tu gostaria de ouvir? O que tu acha que seria importante você falar? Porque outras pessoas estão te vendo e daqui a pouco as tuas dicas podem ser soluções ou dicas para outras pessoas também. Eu acho que muda muito a maturidade, mas eu ia dizer, você conseguiu. Seja grato e muito feliz. Porque essa fase que eu tô muito feliz e maravilhada. Ah, que incrível. Maravilha. Alessandra, muito obrigada. Maravilhosa.
Adoramos te conhecer, trazer esse tema aqui para o nosso programa, que até então a gente não tinha trazido ainda. Sim. E que é tão importante, né, para todo o Brasil, claro, mas aqui nessa região que a gente está, né, é muito importante para que a gente consiga conscientizar as pessoas para usar o direito de forma preventiva. Sim. E não só quando a bomba estoura. Verdade. Exatamente. E vamos finalizar o nosso programa de hoje. Gostaríamos de agradecer novamente a Alessandra. Qual que é o teu @ do teu Instagram para quem quiser te seguir? É Alessandra Campo _ Alessandra Campo _ Gente, comentem esse vídeo, manda um aviãozinho para todo mundo, porque é um tema que é muito gostoso. A gente tem que saber para não se meter em furada. Manda para a mãe, manda para o pai, manda para o vizinho, porque normalmente é quem os mais novos normalmente estão mais atualizados, né? Manda esse vídeo para a galera, curte, adicionem a Alessandra. E vamos finalizar o nosso programa? Finalizando, então. Muito obrigada, Mila. Obrigada. Pela companhia de hoje. Muito obrigada, pessoal, por mais um episódio aqui conosco. Até o próximo. Beijo!